E aí, gente, bom dia. Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo aí? Tudo em paz? Eu acredito que sim. Tá aparecendo algumas pessoas aqui: a Cláudia, a Ruth, a Ana Paula. Que vocês tenham um excelente dia, um dia extremamente abençoado, uma semana extremamente abençoada. Hoje, né, nós viramos aí o mês de julho, né? Estamos aí praticamente no primeiro mês, ou já no segundo semestre de julho, ou melhor, no segundo semestre de 2024, e nós estamos andando profeticamente com o ano 2024, é o ano das estações. Na nossa igreja, na nossa família, nós estamos falando todo esse tempo das estações. E nós entramos em uma nova fase, nós entramos em uma nova estação. E essa estação que nós entramos agora é a estação do inverno, né? E dentro de uma característica mais peculiar. Boa tarde, Guilherme, boa tarde, Adriele, boa tarde, Lúcia Moreira, graça e paz a todos. Então, dentro do ano profético e apostólico que estamos evidenciando, nós entramos no inverno, né? E vocês sabem que a característica do inverno é uma característica, tem muita gente que ama o inverno. Eu gosto do frio, né? Eu sou mais afeiçoado ao frio do que ao calor extremo às vezes. Boa tarde, Dai. Essa característica do frio, né? É uma característica até que a gente se alimenta melhor. A característica do frio, a gente de uma certa forma, né, se veste melhor, né? Então o frio tem algumas características, mas também tem algumas características negativas do frio, né? Acontece, no frio existe a circulação de mais vírus, né? A circulação de mais vírus, e esses vírus que aparecem nesse período de inverno normalmente acomete muito as crianças, né? As crianças são muito atingidas por bronquiolite. Existem muitos casos de pneumonia, né, H1N1. Existe uma série de situações também que aparecem no inverno, né? Mas olhando para o lado espiritual, e aí a gente quer traçar um paralelo do lado físico para o lado espiritual. Nesse processo de transição que nós estávamos do outono para o inverno, ou para o inverno, melhor dizendo, por esses dias nós transicionamos de uma forma muito triste, não é isso? Quem está aqui sabe muito bem que acabou dormindo em Cristo uma querida irmã nossa chamada Ana Lúcia. Ela dormiu em Jesus, nós ficamos muito tristes. Eu fiquei muito triste, eu fiquei muito abatido, mesmo sabendo que a Ana tinha todas as suas convicções de graça e de bondade, de vida eterna, de salvação, mas a Ana partiu muito rápido. A Ana, no sábado estávamos lá, que eu também estava lá na frente, lá, com todas as mulheres, no chá de mulheres da Igreja Bíblica Ágape, em nossa família, e logo na sequência, logo no domingo ali, ela fez a cirurgia do sábado para o domingo e tal, ou do domingo para a segunda, não me recordo muito bem, mas a Ana dormiu, faleceu logo na sequência. Isso foi muito triste para a gente. Naquela semana eu fui em 3 velórios. Fomos no velório da Ana, da mamãe da irmã Ana Amaral, e fomos também no velório e sepultamento da vovó do nosso irmão Luciano, né?
Então, a morte da Ana, né, o falecimento da Ana, foi um momento de muita tristeza para a gente. Quem está aqui, quem nos acompanha, sabe muito bem como que foi difícil para a gente, né? Esse momento rápido e essa partida rápida foi muito difícil, muito complicado, né? A gente estamos assimilando tudo isso, né? Porque na realidade nós não nascemos para morrer. Essa é a realidade maior. O homem não foi criado para a morte, o homem foi criado para a vida. Mas infelizmente, por causa do pecado, a morte veio por um homem, que no caso foi Adão, e através dele a morte passou a todos os homens. Então todos nós um dia nós vamos partir para a eternidade. Mas quando esse processo de ruptura ele é feito muito rápido, no caso da Ana Lúcia foi um processo muito rápido também, isso se torna muito dolorido, não somente para as famílias, né? Para a família, né? No caso do Vado, da Xanda, dos netos, do genro, do Mazinho, de toda a família, dos amigos, nós ficamos muito mesmo tristes, né? Com tudo isso. Então é bem complicado isso de digerir, né? Mas agora me faz entender que nós estamos em uma estação de transição, né? Nós estamos transicionando e a nossa vida, a minha vida e a sua vida, ela precisa dessas fases de transição. Nós precisamos das fases do transicionamento. Transicionar é importante, mesmo que às vezes que esse processo de transição pareça, melhor dizendo, ter percas. No nosso caso, quando nós tivemos a notícia do falecimento da nossa irmã Ana Lúcia, naquele momento nós entramos em uma sensação de perca muito grande, né? Era aquela sensação que tínhamos ali naquele momento, sabe? De uma frieza, de um momento introspectivo em relação a tudo que nós estamos vivendo. Mas esses processos de fase são processos naturais em nossa vida e que nós precisamos pedir graça a Deus para poder fazer todos os processos de transições em nossa vida de maneira sóbria, de maneira equilibrada. Nós sentimos a morte da Ana, claro que sentimos e muito, e ainda estamos sentindo, a família está no processo de luto, mas esse processo da partida para a eternidade da Ana Lúcia nos deixa uma convicção muito maior do legado que ela carregou. E que esse processo de transição da vida para a morte é um processo que vai acontecer. Nós não queríamos, na realidade, ninguém, nem eu, nem você, queríamos morrer. Nem eu, nem você queríamos partir para a eternidade. Mas são esses processos da vida que nos deixam mais habilitados, sabe? Nos deixam mais fortalecidos. Então, quando os momentos complicados de nossa vida vêm, quando os momentos complicados de nossa vida acontecem, quando essas fases transicionais da nossa vida acontecem, quando os processos de ruptura acontecem, quando os vendavais da vida acontecem, quando as problemáticas da vida acontecem, nós precisamos ter equilíbrio para passarmos o momento de transição. E nesse momento de transição não é fácil, pode ser dolorido, pode ser um tempo de luta, pode ser um tempo de separação, pode ser um tempo de divórcio, pode ser um tempo de doença, um tempo de depressão, um tempo de ansiedade. Então esses processos não tem como, a gente não pode controlar isso. Eu não posso controlar isso. As estações seguem o seu curso natural. Nós estamos vivendo a estação que é a estação do inverno, mas nós estávamos há pouco tempo em uma estação chamada outono, que é uma estação mais amena, que é uma estação que é muito deliciosa, sabe? Nem é frio demais e nem é quente, é muito agradável esse tempo de outono, né? Então tem momentos da nossa vida que tudo está indo bem, que o nosso casamento está indo bem, que a nossa família está indo bem. Tem momentos da nossa vida que
nossas finanças estão bem, tem momentos de nossa vida que, sabe, tudo que a gente faz dá certo, tudo que a gente ora dá certo, todos os momentos é extremamente importante, mas os momentos de transição eu não posso de forma nenhuma prometer para você, e nenhum pastor pode prometer isso, nenhum bispo pode prometer isso, nenhum apóstolo pode prometer isso, e nem tampouco as Sagradas Escrituras vai te prometer que você a todo momento de sua vida vai viver as suas fases transicionais boas. Eu não posso te garantir que o teu casamento vai ser bom toda a vida. Eu não posso te garantir que você vai ficar com saúde a todo tempo. Eu não posso te garantir que não vai acontecer um momento de luto como nós estamos passando com a partida de nossa querida irmã, da nossa casa, da nossa família, né, da nossa igreja. Ana Lúcia partiu de uma hora para outra. E aí, o que a gente faz? E aí, a gente se desespera? E aí, o que a gente faz? O nosso maior problema é que nós ainda não aprendemos, não temos ainda a maturidade suficiente para aprender nesses processos de transições, sabe? Transicional. E aí você pode me dizer, bispo, não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições, neste mundo nós teríamos lutas. Irmão, você está vivo, minha irmã, você está viva, sabe? Você está respirando, você pode estar vivendo em um dos melhores momentos de sua vida, mas também alguém que está aqui pode estar vivendo um dos piores momentos de sua vida. Eu já vivi momentos gloriosos assim, mas eu também já vivi momentos muito tristes, muito deprimentes, sabe? Um momento de dor, de angústia, eu já vivi tudo isso. Mas você e eu, se nós não aprendermos esses processos de transições, como é que a gente faz para a gente transicionar para o inverno? A primeira coisa, quando nós vamos transicionar para o inverno, que é a estação que nós estamos, é que nós nos preparamos com a roupa. Então a gente vai ver no nosso guarda-roupa quais são as roupas que nós temos, para no momento, quando o frio intenso, possa ser que o frio intenso chegue, possa ser que não seja tão intenso assim, se for intenso ou não, mas nós estamos preparados para esse momento. A gente está preparado para as transições. E essa humanidade que nós estamos vendo hoje, as pessoas não estão preparadas para esse momento de transição, por isso que muitas depressões, por isso que muitos transtornos de ansiedade. Por quê? Porque as pessoas não estão justamente preparados para esse momento. Meu pastor, e como é que você pode me aconselhar, né? Como é que você pode me aconselhar a fazer as transições mais dolorosas da minha vida, de cabeça erguida, acreditando em Cristo? O que eu posso te garantir, meu irmão, o que eu posso te garantir é que em todas as etapas de nossa vida, em todos os processos de transição da nossa vida, e se você está passando por um processo de transição agora legal, bom, sua vida financeira está ótima, seu casamento está ótimo, suas finanças estão ótimas, seus filhos estão bem, todo mundo congregando, todo mundo servindo a Deus, sabe, sua vida está em vento em popa, glória a Deus, mas nós precisamos nos preparar, porque isso pode mudar em frações de segundo. Isso pode mudar em frações de segundo. Nós estávamos no outono e agora estamos no inverno. Agora eu estou aqui com uma blusa de frio. Por quê? Porque está frio aqui no lugar onde que eu estou, né? Mesmo aqui na minha casa, aconchegante, com o sol, mas a temperatura ainda está baixa ainda. Por quê? Porque é a estação própria. E a estação própria é o inverno. Então eu preciso me preparar para quando os momentos de dificuldade de nossa vida chegar, eu estou pronto, eu estou preparado, eu estou com um agasalho, sabe? Eu tenho um equilíbrio mental, eu tenho um equilíbrio espiritual, eu tenho um equilíbrio emocional
para passar por qualquer adversidade, por qualquer circunstância adversa de nossa vida. Como nós não preparamos para fazer esse processo de transição? Porque se você fizer o processo de transição, nós estamos no inverno, certo? Já transicionamos, né, do outono para o inverno. Como no outono é uma estação mais amena, o inverno é uma estação mais rigorosa. Então eu não posso usar as mesmas roupas que eu usei no outono, usar no inverno, porque não cabe em mim, porque não vai dar certo. Eu vou transicionar do outono para o inverno, eu vou transicionar com outra roupa, me preparando, sabe, com outra roupa, para quando chegar o tempo de intensidade do frio, eu estou com a roupa adequada. É justamente isso que nós não fazemos. Nós não nos preparamos para os momentos de transição. Pastor, Deus nos avisa, Deus nos avisa, Deus nos dá sinais, sabe? Deus te dá sinal no momento de transição. Deus não deixa os seus filhos viverem neste mundo à toa. Meu irmão, se você vive à toa, se você vive na codependência de uma outra pessoa para entender e se posicionar para aquilo que Deus está falando, ou está fazendo, ou quer fazer em sua vida, tem alguma coisa errada com você. Porque ainda que eu precise da Daiane, ainda que eu precise do Alexandre, da Luana aqui, ainda que eu precise de alguém para pedir oração, mas em momentos de nossa vida, nós não vamos ter todo mundo para passar esse momento de transição. Então, quem é que vai estar conosco nos maiores momentos difíceis da nossa vida? Normalmente, em primeiro lugar, Deus. Porque Jesus disse claramente: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? E o outro grupo que vai passar conosco é a família. Meu irmão, é a família, sua família. Eu não vou estar com você 24 horas. No seu momento mais difícil, você vai perguntar: onde é que está o pastor Paulo? Eu posso até telefonar para você, eu posso até te dar uma palavra, dizer para você: olha, eu quero orar por você, eu quero instigar você a ir mais além, mas eu não vou estar com você 24 horas. Então sua família, sua esposa, seu esposo, sua mãe, seu pai, seus filhos, são essas pessoas que vão estar com você nos momentos mais adversos de sua vida. E principalmente, se ninguém tiver, se seu esposo não tiver, se sua esposa não tiver, se seus filhos não tiverem, se não tiver ninguém, a maior certeza absoluta que temos, meus amados, é que Deus está conosco em todos os momentos, em qualquer circunstância. E eu quero te motivar para isso. Mas na nossa visão profética, e apostólica, certo? Da Igreja Bíblica Ágape, esse momento de transição, que é um momento em que determinadas vezes abate muita frieza, nos vem muitas frieza, claro, no frio, né? Inverno, frio, mas às vezes, no decorrer de algumas transições da nossa vida, vem muita frieza espiritual. E quem sabe o processo transicional de sua vida, o processo de transição de sua vida, tem sido essa frieza espiritual que você não está conseguindo resolver. Você não tem sentido mais a alegria, o prazer de servir a Deus como você fazia antes. Você era tão impetuoso, tão impetuosa, era uma pessoa que se prestava tanto para servir a Deus. Em algum momento das circunstâncias de sua vida, abateu-se sobre você uma frieza espiritual e talvez você está vivendo na sua espiritualidade um dos piores momentos de sua história. Talvez fisicamente você não está no melhor momento, talvez você está num momento muito triste, num momento muito doloroso, num momento de um tratamento de uma enfermidade muito grande, uma doença que abateu, né, a sua vida, um tratamento, um câncer, alguma coisa que apareceu, sabe? E talvez esse seja o seu momento o seu momento de inverno, o seu momento de transição, o seu momento de dor. Talvez o seu casamento não está como estava antes, sabe?
a sua vida, juntamente com seu cônjuge, com seu esposo, com a sua esposa, não está como estava antes, tal. Talvez se abateu uma frieza também dentro do seu relacionamento conjugal. Talvez a sua vida profissional, você não está tão empolgado na sua vida profissional, fez faculdade em uma determinada área, mas não sente alegria. Talvez você está triste devido ao lugar onde você trabalha, sabe? Você está insatisfeito naquele lugar. Eu não sei qual área da sua vida que essa frieza se instalou. Eu não sei qual foi o momento que essa frieza se instalou. Eu não sei qual foi a data, qual foi a época que essa frieza se instalou. Mas o que eu tenho, a maior certeza, ou a maior certeza que eu tenho, é que mesmo nesses momentos de transições tão difíceis em sua vida, nos momentos tão difíceis de transições dolorosas, de luto, de dor, de tristeza, de depressão, de doença, de enfermidade, eu não sei financeiramente, eu não sei o que pode ter abatido, mas eu posso te garantir, e isso a Bíblia me dá direito para afirmar, não é uma convicção simplesmente de um pastor que está conversando com vocês, não é a convicção de um homem que está conversando com vocês, é a convicção de que Deus está nesse negócio, que Deus está conosco todos os dias. Aprenda a fazer as transições de sua vida, as transições das estações de sua vida com Jesus no barco, porque quando Jesus está no barco, as coisas mudam de sentido. Jesus no barco, as coisas mudam de sentido, querido. Quando ele está no barco, ele se responsabiliza pelo lugar onde que ele está. Ele se responsabiliza pelo lugar onde que ele pisa. Ele se responsabiliza pelo lugar onde que ele é convidado. Jesus precisa ser convidado para as transições da minha vida e da sua vida. Eu posso até transicionar os momentos mais difíceis da minha vida até sozinho, sem ninguém saber, mas se Jesus estiver comigo, é a garantia maior do que eu vou sobreviver, de que eu vou sobreviver em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às labutas da vida, em meio às dores, em meio aos lutos que podem aparecer em nossa vida. Mas algo muito interessante que eu gostaria de repartir com vocês é que nesse tempo de transição de nossa vida, de nossa casa, de nossa família, Igreja Bíblica Ágape, nós escolhemos transicionar durante esses meses de inverno aqui, que vai agora, né, desse mês aqui de junho, né, e vamos até aproximadamente aí início de outubro ali, outubro já começa ali, outubro, setembro já começa ali a primavera. Nós aprendemos a transicionar com posicionamentos, tá? Aprenda a transicionar se posicionando. E eu quero repartir com vocês, longe de me ensinar, eu quero repartir com vocês um posicionamento para transicionar. E aí eu quero, não é uma falácia minha, não é uma descoberta minha, não é uma descoberta de um livro qualquer, é uma descoberta bíblica. Olha só o que Jesus orientou os seus discípulos e qual foi a perspectiva que os discípulos tiveram de Jesus. Está escrito no Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo de número 11 e versículo de número 1, que diz assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia do nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Então,
uma das primeiras características, algo extremamente importante para vencer os seus momentos de transições da sua vida é a oração. A oração é a verbalização da alma. Alguém disse para mim uma vez: pastor, eu não consigo orar nos meus momentos de dores. Eu não consigo orar, melhor dizendo, no meu momento de dificuldade. Eu não consigo orar quando as coisas estão complicadas para a minha vida. Jesus, meus amados, orou. Ele orou e orou muito. Jesus entendia a necessidade. Jesus iria ser levado à cruz. O seu momento de dor estava chegando. E o momento de dor, quando Jesus percebia a cada segundo e a cada instante o seu momento de dor, Jesus corria para a oração. O nosso maior problema é esse, é quando nós estamos percebendo, Deus vai nos dando sinais dos momentos, das transições de nossa vida. Nós vamos percebendo os momentos de transição do nosso viver, só que nós ficamos desapercebidos. Jesus não. Jesus, quando se apercebia que o momento de dificuldade estava chegando, logo ele corria para os braços do Pai, porque Jesus entendia que a vida de oração era uma ferramenta extremamente importante para cumprir o seu ministério. Meu irmão, eu não estou falando de tempo de oração, de 1 hora de oração, de 2 horas de orações. Eu não estou colocando 10 passos para a oração, porque você já leu muitos livros sobre oração. Eu já li dezenas de livros sobre oração, a metodologia da oração, como se deve orar, o que se faz para orar. Eu sei que você já sabe tudo isso como um bom crente que você é, mas não é isso. A oração não diz respeito à metodologia da oração. A oração não diz respeito aos 10 passos da oração. A oração não diz respeito à quantidade de tempo que você ora, meus amados. E se você ora com muito tempo, glória a Deus por isso e continue fazendo isso. Mas os discípulos entenderam perfeitamente quando eles viam, melhor dizendo, Jesus orar, eles também sentiram um desejo de orar. Mas sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que os discípulos não pediram para Jesus ensiná-los a expulsar demônio. Irmãos, os discípulos não pediram para Jesus ensinar a eles a forma mágica de expulsar demônio, a forma mágica de orar em público, a forma mágica de cantar, de louvar, de buscar a presença de Deus. Os discípulos, vendo Jesus de maneira tão intensa em oração, eles viram, melhor dizendo, que a oração de Jesus produzia efeito, que os momentos de transição de Jesus, ele iria buscar ao Pai. Por isso que as nossas dores são mais intensas quando nós estamos transicionando. Por isso que muitas vezes não conseguimos transicionar de forma equilibrada emocionalmente, de forma como um verdadeiro cristão que nós somos. Por isso que nos maiores processos de transições de nossa vida, nos piores momentos de lutas e de dores, e de incerteza e de incredulidade, a gente passa esses momentos de transições chorando, lamentando, procurando A, procurando B, indo para a internet, buscando ciclano de tal, buscando os 10 passos para a oração, buscando quem ora mais, colocando um copo de água, colocando isso. A oração não é sobre isso, não é sobre o copo de água. A oração é uma ferramenta poderosa para a nossa transição quando os momentos de dores chegar. Se você perguntar para mim, meu pastor, me diga se nos seus momentos de dores em que você atravessou, as orações foram orações tão intensas. Na maioria das vezes não. Na maioria das vezes eu fui orar com muita dor, como por esses dias, quando nós
soubemos da notícia da morte, do falecimento da Ana, eu orei com muita intensidade, mas não saiu uma palavra da minha boca. Sabe por quê? Porque realmente o meu coração estava dolorido, a minha alma estava angustiada, porque aquela morte repentina daquela nossa irmã, tão querida e tão preciosa, foi tão dolorosa, mas eu mergulhei ali, não saiu uma palavra. Isso quer dizer, meus amados, que Deus não escutou, porque Deus não escuta palavras, Deus escuta o som do coração, irmãos. Deus não escuta palavras, porque se Deus escutasse palavras, simplesmente Deus iria ser de uma certa forma ludibriado por orações longas e orações com efeito, com palavras bonitas. Não, oração não diz respeito a palavras bonitas, a tempo de oração. Então nós só precisamos, para transicionar nos momentos mais adversos da nossa vida, nos momentos mais tristes da nossa vida, nos invernos que vamos encontrar pelo caminho, sabe? Na frieza espiritual, na frieza do relacionamento, no problema familiar, na situação que você está passando, a primeira ferramenta que eu e você precisamos usar no processo de transição é oração. E se você me pergunta e falar, bispo, a oração é fácil? Não é fácil. E vocês sabem quem está aqui conosco aqui, a Rê, Romilda, Cláudia, todo esse povo que está conosco aí sabe muito bem como que é difícil. Os intercessores sabem como é difícil as batalhas de oração. As batalhas de oração não é fácil. Agora o pior, sabe o que é? Quando não temos habilidade, irmãos, para vencer as batalhas nos momentos mais difíceis da nossa vida, aí vamos de uma certa forma nessa codependência espiritual. Eu vou lá no bispo Paulo, sabe por quê? Porque ele é um homem de Deus, ele ora mais do que eu, ele está em constante oração, ele é um homem que escuta os céus, ele é um homem que ouve a Deus. Para com isso, meu irmão, para com isso, minha irmã. Eu sou homem sujeito a falhas como você também, e o mesmo acesso que eu tenho na eternidade você também tem. O acesso na eternidade não significa status e posicionamento que nós temos. Deus me escuta mais porque eu sou bispo. Deus escuta fulano de tal mais porque ele é apóstolo ou ele é pastor. Deus escuta o coração contrito e quebrantado. O salmista disse no Salmo de número 51, a um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza, Deus não vai desprezar um coração contrito e quebrantado, meus irmãos. O texto diz claramente, Ana, quando estava angustiada, ela foi fazer o quê? Ela foi orar, ela foi para o templo. E por que quando a gente está angustiado, a gente fica enfurnado dentro do quarto? E se ficássemos, melhor dizendo, enfurnados dentro do quarto e orando, mas a gente fica chorando, lamentando, sabe? Às vezes até murmurando de várias situações de nossa vida. Ana foi para o templo é importante, você ora na sua casa, glória a Deus, você busca a Deus na sua casa, glória a Deus, mas irmãos, Ana foi angustiada por templo, e escuta, ela foi ouvir, não foi o melhor pastor, não foi o melhor bispo, não foi o melhor apóstolo, porque talvez se fosse eu ou você, se soubéssemos que Eli e os filhos dele estavam fazendo tantas coisas erradas, sabe o que era que nós iríamos dizer? Iríamos falar assim, eu não vou lá no templo não, sabe por quê? Fulano de tal, ciclano de tal, beltrano de tal, não é sobre fulano, não é sobre beltrano, não é sobre ciclano, não é sobre apóstolo, não é sobre bispo, não é sobre pastor, é sobre você, é sobre você, é sobre você, é sobre você.
Tudo em sua volta pode estar destroçado, mas se o seu coração tiver um altar, Deus vai se revelar no altar que existe conserto, no altar restaurado. Possa ser que Deus não se revele para toda a comunidade, mas Deus se revela para um homem, para uma mulher que consertou a sua vida, que pôs o seu coração diante de Deus e disse para o Senhor: opera, Senhor, porque o meu coração e a minha vida é o teu altar. Aleluia. Sabe o que aconteceu com Ana? Vocês sabem. Estava balbuciando. Ninguém nem entendia, até o profeta não entendeu, até o sacerdote não entendeu o que era que aquela mulher estava sofrendo, balbuciando, não estava reclamando, não estava murmurando naquela ocasião. E ela disse para Eli: a tua serva está com o coração angustiada, porque eu quero um filho. E sabe o que aconteceu? Aquele homem, meus amados, que a vida não estava tão legal, a vida de Eli não estava tão boa não, gente. Os filhos dele estavam fazendo tantas coisas lá no templo. Triste, meus irmãos. Mas aquele homem, mesmo ele errado, Deus inspirou ele para trazer uma palavra para o coração da Ana. Sabe por quê? Porque Deus não estava respeitando o coração de Eli. Deus estava respeitando o altar que Ana estava levantando. Deus respeita altares quando as pessoas se dispõem a levantar o altar de sua vida. Por isso que é importante, meus irmãos, importante a vida de oração. E aí, para a gente finalizar, meus irmãos, sabe o que aconteceu aqui? Os discípulos perguntaram para Jesus: ensina-nos a orar. Meus irmãos, que coisa linda, hein? Ensina-nos a orar. Às vezes, precisamos fazer isso, ensinar o povo a orar. Eu estava em Olambra esses dias, e precisamente em Jaguariúna, na casa de uns irmão Sérgio e irmã Débora. E nós, o pastor Elisa, a pastora Elisa, nós estávamos falando sobre oração. E eu estava falando lá, dando testemunho da nossa casa, da nossa família, e falando assim: nós estamos dentro de um mover de oração muito grande. Segunda-feira, ontem eu não estava porque eu estava lá, mas segunda-feira teve na casa do Gleison. Tem segunda-feira, domingo de manhã, domingo à noite, uma série de vida de oração, porque nós estamos entendendo que nós precisamos orar. Não é simplesmente uma questão boba, uma questão tola, é uma necessidade mesmo. E aí, o nosso irmão Sérgio, ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim para a gente: meus pastores, será que as pessoas não oram porque elas não aprenderam a orar? Você não acha interessante? Eu achei. Aquilo martelou a minha mente. Eu falei: meu Deus, possa ser verdade mesmo. Isso pode ser uma chave para virar na nossa vida. Porque se os discípulos aqui pediram para Jesus ensinar eles a orar, por que não a gente ensinar a orar? O que os discípulos estavam dizendo aqui não era para Jesus ensinar os 10 passos da oração, os 8 passos da oração, os 20 passos da oração. O que os discípulos queriam dizer ali é: nos ensina a ter a mesma intimidade com o Pai que o Senhor tem. Porque quando a gente tem intimidade profunda com alguém, a gente tem liberdade de falar e de ouvir. Então, o que está acontecendo no nosso meio, no meio cristão? Não existe tempo de profundidade, de intimidade com o Pai. O tempo de profundidade, de intimidade é com a nossa esposa, com os irmãos da igreja. E aí, quando as pessoas vão para o tempo da oração, elas não sabem o que falar, elas não sabem o que fazer, elas não sabem o que dizer. Então eu me preocupei com isso e disse: Senhor, me dê ousadia no teu espírito para ensinar com muita humildade a nossa igreja a orar, assim como o Senhor tem me ensinado.
que a nossa vida de oração seja uma das ferramentas, eu vou falar mais, seja uma das ferramentas para você e eu atravessarmos as nossas dificuldades, transicionarmos as nossas dificuldades, seja no momento bom ou no momento difícil, que nós possamos transicionar de forma consciente, equilibrada, racionalmente, espiritualmente, entendendo tudo e discernindo tudo para a glória do nome santo de Jesus. Ensina-nos a orar. Um beijo no coração de todos. Eu estava sumido por esses dias no Instagram, mas com esse tempo eu quero fazer um desafio para vocês, tá? Não vai ser agora, tá? Nós temos esse inverno, essa transição, nós temos 3 desafios, tá? O primeiro desafio é orar, o segundo desafio é jejuar e o terceiro desafio é o cumprimento da palavra de Deus na nossa vida. Por que o terceiro é tão importante? Porque se a gente não ora, se a gente não jejua, Deus não se compromete com aquilo que nós falamos. Se a palavra de Deus na tua boca tem autoridade e na minha boca tem autoridade, ela deve se cumprir. Se ela não está se cumprindo, não é culpa de Deus, é culpa nossa. Precisamos mergulhar mais profundo. Precisamos ter intensidade em nossa vida de oração. Então eu quero fazer o seguinte, eu quero marcar com vocês para a gente se preparar e a gente passar aí 15 dias orando, tá bom? 15 dias orando aqui no Instagram mesmo. 15 dias de oração no nosso Instagram, tá? Vai começar, presta atenção, tá? Presta atenção. Vai começar segunda-feira que vem, segunda-feira, nós vamos passar 15 dias orando. Todos os dias, durante 15 dias, tá? Segunda-feira que vem é dia 8, dia 9 parece. Não, dia 8, desculpa. Dia 8. Então, dia 8, nós começamos 15 dias de oração. Tá certo? Posso contar com você? Eu vou fazer uma arte para divulgar, dia 8. 11 horas e 55 minutos. 11 horas e 55 minutos. Nós vamos começar um tempo de oração e um tempo também de palavra. Mas mais oração. Eu não vou ficar 1 hora de oração, não. É alguns minutos de oração. Aí a gente vai colocar todos os pedidos de oração, mas nós vamos pedir. Jesus, ensina-nos a orar. Amém? Você pode colocar aí, escreve aí. Jesus, ensina-nos a orar. Tem muita gente que não ora porque não foi ensinada. Acha que a oração é uma metodologia ou é um ato religioso. Então, eu vou te aguardar dia 8, 11 horas e 55 minutos aqui no meu Instagram para a gente orar junto, tá bom? Continue orando pelo Fabrício, continue orando pelo Ney, da irmã Maria, continue orando pela Cris, do Luciano, continue orando pelo Gilson, continue orando por quem mais? Pelo Vado, pela Xanda, né? Pela Ana Amaral, também que sua mamãe partiu para a eternidade. O Luciano, sua vovozinha, também partiu para a eternidade. Ore por mim, por minha casa. Oremos um pelos outros. Oremos por nossa família, né? Oramos pela Pati também, a Patrícia do Reinaldo. Temos muitos motivos para orar. Beijo no coração. Deus te abençoe sempre. Muito obrigado.